Em história, é o conteúdo sobre a sociedade. Então, desde os tempos mais antigos da história humana, o homem ele vive em grupo. Por isso dizemos que o homem é um ser social, né? Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros povoados organizados na Mesopotâmia e na África. Esses homens, eles acharam mais prático se estabelecerem em locais onde as águas fossem abundantes e a caça também, pois a vida ficaria mais fácil e não seria preciso buscar alimentos em locais distantes. E junto com o desenvolvimento dos primeiros povoados, surgiram algumas inovações tecnológicas, como o controle das águas, dos rios e o aparecimento da roda e da escrita. A princípio, o homem ele vivia em bandos, comandados pelos mais velhos do grupo, pois era aquele que tinha mais experiência, né? Com o passar do tempo, esse grupo foi crescendo e, graças aos casamentos com outros grupos, foi formando verdadeiras famílias estendidas ou alargadas. Então, a propriedade era coletiva, né? A propriedade onde eles moravam era coletiva, ou seja, não tinha nenhum dono. Tudo que era produzido pertencia a toda a comunidade. Como essas famílias cresceram, houve a necessidade de se determinar os locais onde cada um iria ficar. Surgiu então a propriedade privada. E com esse fato começaram os problemas aí, dando início às brigas pelas melhores terras. Então, aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe do grupo receberam as terras mais distantes e as mais pobres de recursos naturais. Então, os empobrecidos e com fome, eles retornaram para os seus antigos chefes e se submeteram a trabalhos forçados em troca de comida. Então, os chefes então foram se enriquecendo, pois eles acumulavam os excedentes, que eram as chamadas sobras das colheitas, e se organizavam em grupos para tomar as terras de outros povos. As guerras sempre existiram, mas a partir desse momento eram feitas aí para acumular riquezas e poder. Então, esses chefes, eles foram se transformando aos poucos em reis, que tomavam conta de tudo e de todos por meio do sistema de retribuição através de impostos. A partir daí surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado, ele era o organizador da vida social. Ele comandava a economia, a política, a segurança e a administração e também a religião. No caso do Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes de os europeus chegarem. Não existia a presença do Estado. Os grupos que viviam no território brasileiro eram os seminômades, né? Eles se deslocavam de um lugar para o outro de acordo com as suas necessidades. Então, esses grupos também não tinham noção de acúmulo de riquezas. Eles faziam o escambo, que era a troca de mercadorias, né, sem a interferência de nenhum dinheiro, ok? Por isso, segundo o livro, muitos historiadores afirmam que no Brasil a ausência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e bem centralizado, né? Então, esse foi o breve resumo hoje de história, onde conta um pouco da sociedade, a história da sociedade, ok? Segue perguntinhas na plataforma para vocês. Qualquer dúvida, é só chamar a professora, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço, um beijo, tchau, tchau.